mais um estudo do livro O Segredo da Infância. A gente está no finalzinho da primeira parte, defeitos da incompreensão, capítulo 17, Intelecto e Amor. Se bem que o 17 também fala de uma incompreensão nossa, né? Os dois falam de Pois é, uma. ele parecia ir por um rumo, mas aí ele fecha, né? É, Outro rumo aí. é. Eu acho interessante que a Maria Montessori, ela é bem sincera assim com o povo, ela não economiza, não. Ela fala o que ela escreve aqui. Bota as verdades no e cru, aquela história. É, eu lembro a primeira vez que eu li, acho que foi na Descoberta da Criança, ela fala: a mãe que dá comida na boca do seu filho, sendo que esse filho já sabe comer sozinho, essa mãe não é uma boa mãe. Mas como assim? Ela tá botando isso no livro, né? Ela fala mesmo. E ela é bem interessante, assim, que Montessori mudou muito a minha visão, né, da nossa sociedade, do jeito que a gente lida com as nossas questões, funcionamento do Brasil, nossos grandes problemas. E esses dias eu assisti um outro debate político, que a gente vai ter eleição daqui a pouco, e eu penso assim, se esses aí, eles tivessem crescido no ambiente Montessori, eles teriam votos melhores. Porque esse conflito que a gente vê, né, esse respeito, não só na política, né, no geral, ele vem com uma infância complicada. Tipo, complicada. Porque muitas das qualidades do adulto são formadas na primeira infância, né, no primeiro plano. Aqui, então, capítulo 16, a incompreensão. Quem tiver dúvida, pergunta, vai falando. Uma coisa que eu gostei, né, eu gosto desse jeito que a Maria Montessori coloca. Então, nós somos um animal. Daí a palavra animal, né, tem o mesmo radical de animação, de animar, né, se mover. Então, o animal, diferentemente das plantas, tem essa possibilidade de se locomover, de se mexer, ter seus membros, toda uma aparelhagem para correr, andar, pular, agachar, voar, nadar. Então, ela faz essa relação de mover-se com a inteligência. Isso também veio Esse só. aqui, Pode falar. nesse capítulo aqui, né, logo quando eu li a primeira frase, né, que ela fala assim, o adulto não possui qualquer noção acerca da importância da atividade motora da criança, limita-se a impedir tal atividade como se ela pudesse ser causa de perturbações. Aí me lembrou muito, assim, minha filha quando começou a estudar, não foi numa escola Montessori. Nessa escola, quando eles iam sair da sala, ela estava no infantil 2, tinha de 2 para 3 anos, eles colocavam um elástico nas professoras, tipo assim, né? Tinha duas a professora e a auxiliar, eles colocavam um elástico e as crianças tinham que andar dentro desse elástico, né? Para ir, por exemplo, da sala para o pátio, da sala para a biblioteca, enfim, limitando, né, ali totalmente, né, o espaço da criança, né? E aí eu lendo isso aqui, né, assim, é realmente pedindo essas causas de perturbações, né, para as duas professoras conseguirem meio que, digamos, conter, né, as crianças, né, para levar para um outro espaço. E aí, nesse ponto aqui, me chamou muita atenção, né, eu lembrei dessa questão, que eu até perguntei na época, eu disse, mas tem a necessidade desse elástico aqui? Tudo. Aí, não, a gente precisa que as crianças não se despertem e tal, né, aí aquela história, você, né, acaba sujeitando a criança àquela situação, né? Que, enfim, tinha outros pontos na escola que eram bons, digamos. É, e no dia a dia, no ambiente Montessori, a gente constrói todo o ambiente pensando nessa mobilidade. A criança, ela se move, né?
Então, pensando numa criança assim que não está com grandes questões, não tem problema de desenvolvimento, né? Está muito caótico. Essa criança, né? A criança no geral, ela pode trabalhar em qualquer mesa, qualquer cadeira, qualquer tapete, qualquer canto da sala. Ela pode pegar a mesa dela, levar para o lado de fora, para o jardim. É uma mobilidade, assim, que é difícil ver em outros lugares. E a gente trabalha com crianças pequenas, né? Então, se a gente pensar, que a Maria fala menos livros, 30 crianças, 40 crianças, crianças de 2, de 3, de 4, de 5 anos, uma casa, né, um espaço lá. E as 30, 40 crianças, elas estão ativamente trabalhando, fazendo rosa, tapete, lendo livro, elas se gerenciam. E é quase impossível visualizar isso no ambiente escolar comum. Quando, né, nós, né, que temos, crescemos no Montessori, outras pessoas que têm seus filhos na escola, né, tradicional, visualizar esse ambiente, 30 crianças, de 2 a 5 anos, 2 a 6 anos, elas estão trabalhando, né, ou estudando, fazendo suas atividades. E esse movimento acontece porque uma está pegando o tapete, a outra está enrolando o tapete, a outra está indo ao banheiro, a outra fez xixi da calça e daí ficou a poça dela para avisar a assistente que está para limpar. E eu estou fazendo uma apresentação num canto da sala e a outra está indo comer, e duas outras estão conversando. É um ambiente muito vivo, assim, que em contrapartida, né, num ambiente mais tradicional, normalmente é uma roda, vai se pensar que é uma roda, que o professor, a professora está falando, então as crianças estão ouvindo, ou ela distribuiu aquela tarefa para as crianças, então elas estão acompanhando, estão tentando fazer um ateliê, alguma coisa, mas é sempre sobre essa orientação, sobre essa governança do adulto. E esse lado que, né, da animação, né, do conversa, fica muito, nesse sistema de tradução, fica muito limitado, porque a criança não está fazendo o que ela quer. Se ela não quer pintar, se ela não quer pintar com aquilo dedo, ela não quer estar ali naquela roda, mas ela é obrigada. No ambiente Montessori, existe uma possibilidade de movimentação, uma liberdade muito grande. É claro que essa liberdade vem junto com regras, né? Guardar o brinquedo, andar, falar mais baixo, se todo mundo fala alto, é impossível você fazer alguma coisa no ambiente, porque todo mundo grita, né? Para falar e conversar com outra pessoa. Mas é um ambiente que é feito para as crianças se moverem, justamente porque essa movimentação está ligada diretamente à inteligência. Daí, muito se fala, né, em pedagogia de inteligência, emocional, inteligência lógica, mas dificilmente você vê ambientes que ligam, né, ou pedagogias que ligam a inteligência diretamente a essa possibilidade de movimento. Porque da maneira que é a visão Montessori nos traz, é necessário esse ambiente para a criança se movimentar. É importantíssimo, porque sem isso, a criança ela não vai se tornar tão inteligente. Ela não vai ter a possibilidade de exercer o seu movimento e exercer a sua inteligência, crescer o seu movimento e crescer a sua inteligência. Daí ela fala também, né, do eu, o eu, o eu que está se construindo, né, essa, essa personalidade que precisa, né, desse ambiente com possibilidades de movimento, que é esse movimento, quando a criança ela fica atraída para ver uma coisa, para fazer uma atividade, é esse eu que está indo lá experienciar, ver, sentir, olhar, pegar com as suas mãos, ouvir. E é
nessa experiência que ela constrói a sua inteligência, nessa experiência ela se constrói. Eu acho interessante quando ela fala aqui no final, né? Que se ela não consegue realizar as condições fundamentais, o eu se desagrega, né? Ele fala, é como Chico sai errando pelo mundo, separado do ponto que deveria animar. Né? Então acaba que aquela criança tá totalmente desorganizada. Né? Tá ali no ambiente, mas tá de um lado do outro, né? Não consegue É, encontrar esse eu, né? é. E daí muitos... Esse livro é legal porque tem um pouco mais para frente ele vai falar dos desvios, né? E muitos dos desvios que a gente encontra de desenvolvimento, então ela fala de fugas, barreiras, a posse, poder, sempre complexo de prioridade, medo, tudo. Muitos deles estão ligados, podem estar ligados a essa parte do movimento, da criança que não pode se movimentar. E quando a gente fala assim, não pode se movimentar, é naquele movimento pequeno, né? De repente, comendo, a criança ela não pode comer, pegar a sua comida com um gato, usando a sua própria mão, levando da sua boca, que tem alguém que dá na boca dela, né? Ou ela não pode colocar a sua camiseta, porque tem alguém que coloca para ela. E esse movimento também de andar, né? De caminhar até algum lugar, de pegar a sua água, de subir até o banquinho lá para lavar o seu copo na pia. Essa parte do movimento, né? Tanto no movimento mais próximo quanto no movimento de se locomover, ele é extremamente importante. E muitos dos desvios que a gente tem é que a gente impede a criança de se movimentar. A gente impede a criança de colocar o seu tênis, porque ela demora muito, né? A gente coloca por ela. Pede dela colocar o seu casaco sozinha, a gente pede ela sentar no vaso sanitário sozinha, pede ela de cortar uma fruta, pede ela de usar uma faca, e por aí vai. E daí esses impedimentos são impedimentos do movimento. Aí essa criança não vai deixar ela usar a faca. É, usar a faca tem isso, todo o movimento. Quando a gente impede esse movimento, a gente está impedindo a criança de de construir a sua inteligência. Tem uma parte aqui, não sei se eu vou achar, e ela liga aqui, ó. O movimento tem importância considerável na estruturação intelectual, e daí ela adiciona aqui que também eu não vejo isso em outros lugares. Ela fala estruturação intelectual e moral. Bom, então, uma pessoa tem respeito por si, pelo outro, pelo ambiente, ela é benevolente e ela é pacífica, vem desse mesmo lugar. Então, essa possibilidade de movimento ajuda a gente ter lá na frente um adulto que tenha uma moral melhor. Isso é bem forte. Bem forte. E acho que sabe muito engraçado que você comentou aí nos debates também, que às vezes a intenção é só atacar o outro, né? Não é apresentar o que ele tem, né, para trazer, né? É sempre um ataque à outra pessoa. Sim. E antes mesmo de Montessori, eu não tinha essa. Eu tinha muito, ainda tenho, né? Mas essa incompreensão era muito grande. Eu lembro que a Ju, ela tinha 3 anos, daí ela começou numa escola, na escola Montessori. Aí teve reunião, tinha reunião do semestre lá com as professoras. Daí a professora falou, a Julie, ela puxa as coisas da mão de outras crianças. Daí ela falou, citou um caso, citou outro. Daí conforme ela foi falando, eu lembrei, vi imagens na minha cabeça de eu tirando a faca da mão dela, de eu tirando um copo de vinho que ela tinha pego. Daí na hora veio isso, foi muito forte. E eu impedi ela, dela mesma, colocar a faca de volta. Colocar alguma coisa que eu achava perigosa de volta no lugar. Depois disso, né, depois dessa reunião que eu tive com as professoras da minha filha, eu comecei a prestar atenção na minha ação com ela. E daí, quando ela pegava alguma coisa que eu queria, sei lá, um controle remoto da televisão, ela não sabe mexer, não é para ela, não é uma coisa de criança, né? Daí, ao invés de tirar da mão dela, eu comecei a pedir para ela. Ju, o controle é só sou eu e a mamãe que usa. Põe ele de volta. Então,
E assim, surpreendentemente, ela ia e devolvia. Né? Uma faca que era mais afiada, né? Que eu não gostava que ela não achava adequado para usar. Viu, você pode devolver a faca no armário, na gaveta, por favor? Ela ia lá e devolvia. Eu parei de arrancar as coisas da mão dela. É muito estranho isso, porque pra gente é muito normalizado, né? Arrancar coisas da mão das crianças. Mas se eu tô com um amigo meu, eu não arranco, não pego a faca da mão dele. Falo, dá aqui essa faca e arranco da mão. Não arranco da mão de nenhum adulto. Eu peço, ó, você pode deixar essa faca, você pode deixar isso ali, isso aqui, você pode devolver pra mim. Eu sou bem civilizado com os adultos, mas eu percebi que com a minha filha faltava civilidade. E daí, depois que a gente fez essa mudança, isso refletiu nela, né? Ela parou de puxar a coisa dos outros. Porque se o pai puxa, se a mãe puxa, o recado é a maneira de você pegar alguma coisa é puxando da mão do outro. Isso foi, assim, transformador. E foi uma frase que a professora ela deu, é bem ligado a essa parte do movimento, né? Então, quando eu tirava alguma coisa dela, eu impedia ela de colocar de volta. Eu impedia ela de me ouvir, né, obedecer. E daí, isso era um conflito dentro dela, porque ela fazendo isso com as outras pessoas, com as outras crianças, ela estava criando uma antipatia. E quando ela puxava da mão das outras crianças não queriam mais ficar com ela, não queriam trabalhar com ela, não queriam saber dela. É bem verdade isso que fala, né? O movimento tem importância considerável na inteligência, na moral. Pô, mais alguma coisa aqui desse 16? E essa questão que você falou, assim, né? Como a gente é realmente um modelo, né? A gente faz parte do ambiente, né? É, Ela aprende, né, naquele ambiente ali que ela está, incluindo o adulto, né? Que a gente, é realmente isso, quando a gente começa a estudar e a entender, né? A gente muda muito o nosso comportamento em relação às crianças, assim, que a gente não foi criado assim, acaba que muitas vezes vai pela coisa do instinto, né? Ó, né? Essa coisa de puxar, né? O perigo de você impedir, às vezes, a criança de tentar, né? Alguma coisa. A gente realmente só trabalhando para conseguir, sim. né, se segurar em alguns momentos, né? É. E daí até é interessante que daí isso que a gente está falando se liga ao capítulo 17, porque a criança, né, ela ama o adulto. Capítulo 17 é centrado nessa ideia de que a criança ela ama. Então, o que o adulto faz é muito importante. O que o adulto fala é muito importante. Principalmente mãe, pai e professor. São as três figuras mais importantes. Tem gente também que é mais religioso, tem uma religião, então tem a figura do padre e tal. Então, é importante também. Mas normalmente é mãe, pai e professor. Professora, normalmente é professora, né? Eu que sou a exceção, que sou homem. Mas mãe, pai e professora, É, pode que falar. idade mais ou menos, Felipe, que muda um pouco isso, assim, né? Onde é que tá mais ou menos aí esse marco que a mãe não é mais 100%, né? Assim, o pai, que eles, né, falam já não é mais 100%, né, verdade, digamos assim. É, tem um, Aí, eu ia numa psicóloga há uns quantos anos atrás, em 2024, deve fazer uns 10 anos. E daí ela explicava que dentro da psicologia lá da minha que ela trabalhava, a criança crescendo, ela vai passando por algumas fases com a sua mãe e com o seu pai. Então, a primeira fase é uma fase de adoração. Então, no início, a criança idolatra o pai, idolatra a mãe de tal maneira que é inalcançável. Minha mãe, né, meu pai, inalcançável. Né? A segunda fase é a criança está um pouco mais velha, né, ou está um pouco mais madura, e ela quer ser igual. A minha mãe é arquiteta, eu quero ser arquiteta. Meu pai é professor, eu quero ser professor Montessori. Então, é uma idealização muito grande ainda, mas que é alcançável, a criança consegue chegar. A terceira fase
é aquela da negação, né, ligada à adolescência, assim, minha mãe falou branco, para mim é preto. Minha mãe falou, meu pai falou sim, eu tô falando não. Então é a negação. Tem como se toda essa experiência, toda essa vida que ela teve, ela coloca em questionamento. Quer saber se é ou não é. E daí a última fase, a quarta fase, é o amadurecimento. E daí a minha psicóloga, ela falava que essas fases normalmente são ligadas realmente, idealmente, à cronologia da criança. Então, logo que ela é pequenininha, né? Dois, 3 anos, depois ela quer começar a ser igual, 5, 6, 7, 8. E daí na adolescência, né? A idade de adolescência, tem toda a questão. Não, não quero, não vou fazer o que você está falando, não concordo, né? A revolta e tal. E, teoricamente, também, a fase da maturidade é quando a gente se torna lá adulto, né? Perto de 20 anos. E daí ela fala que para muitos pacientes dela, ela não caminhou nessas 4 fases com a mãe ou com o pai. Porque, às vezes, com a mãe, ela já criou um relacionamento maduro. Ela entendeu que a mãe dela é um ser humano que nem ela, que acerta e que erra suas qualidades, seus defeitos. Mas o pai, quando vai falar do pai, mas o seu pai, ele fez isso com você quando você era pequeno. Não, você não é o pai, ele é meu pai. Meu pai é incrível, meu pai não tem defeito, ele é tudo de bom. Daí, ela não chegou, essa pessoa ainda não chegou no estado de maturidade, em relação ao seu pai. Daí, essa psicóloga, ela trabalhava com essa pessoa para ela caminhar dentro dessas 4 etapas até chegar na fase madura. Meu pai é um ser humano, tem coisas boas, tem coisas ruins, né? Eu amo ele, mas eu não idolatro ele. Quero ficar sendo igual a ele, repetir o que ele faz. E eu também não fico negando tudo que ele fala. Então, ela falava que, idealmente, a gente é ligado a essa cronologia que a gente tem, né? Da infância, da adolescência, depois, né? Mas que poucas pessoas caminham assim com a mãe e o pai. Então, no início, né? A Maria Montessori, ela não traça idades, mas a gente sabe que esse amor que ela fala nesse capítulo 17 é muito grande logo que nasce. E daí ele vai diminuindo, né? É como se ela começasse a caminhar pelas próprias pernas. Ela não precisasse mais tanto do adulto, porque ela já consegue fazer sozinha, ela já consegue pensar sozinha. Lá na frente tem a independência financeira, consegue ganhar seu próprio dinheiro, né? É um adulto. Então, ela não fala aqui exatamente de idade, né? Eu não lembro de ter encontrado em outro lugar, mas quanto mais novo, mais importante, tanto que a gente fala da mente absorvente, né? E a mente absorvente é só no primeiro plano. E daí, depois, no segundo plano, tem essa importância, né? Tem o culto por heróis, tem essa admiração, e a criança ainda é característica da criança do segundo plano, mas que não necessariamente é com a mãe e com o pai, porque pode ser com o tio, com o vizinho, com outra pessoa, mas que quanto mais nova a criança, menos julgamento ela tem do certo e do errado, e mais ela aceita no que vem dessas, somente do pai e da mãe. Então, não tem uma idade, mas a gente sabe que quanto menor, mais forte é esse amor que ela fala aqui no 17. Então, pois aí a parte, né, do final ali, né, que foi a que pegou mais, né, que eu até coloquei lá, mas eu anotei, assim, algumas partes que ela colocou, né, que ela botou, né, a pergunta de quem será o professor de amor, né, para essa criança, né, e aí ela falou assim, cuidado, aquela criança que o ama crescerá e desaparecerá, né, e aí realmente, quando a gente começa a refletir isso daqui, né, esse amor aí que é incondicional e tudo, com o tempo, né, vai ali a criança crescendo e já não quer mais, né, entra nessa fase da negação, né, que você Aham. comentou aí, e realmente quando a gente para pensar nisso, aí tem hora que ela tá fazendo, ela, nós nos defendemos contra esse amor e não encontraremos outro igual jamais. De fato, né, quando a gente para pensar, o filho ama a gente
incondicionalmente tem essa adoração, né, quando é pequeno. Você fala ali é verdade absoluta, né? É. E assim, você pega a criança bem pequenininha, o bebê, é claro que ele interage, né? Mas ele não vai se explicar, não vai falar, né? Porque tem 2, 3, 4, 5 anos, sabe? A nossa interação com ela é mais profunda. E, claro, a criança do segundo plano é mais profunda ainda. Então, né, a criança tem 2, 3 anos, a gente conversa com ela, a gente fala com ela e ela responde, né? Ah, não vou, quero, não quero. E é esse, essa importância, né, disso, desse modelo que a gente é para ela, os nossos atos, a nossa postura, é gigantesco, justamente porque o seu raciocínio lógico ainda não foi despertado, está desperto. Ela não está julgando por si, ela está aceitando. Então, o que acontece nessa primeira infância, ela aceita. Lá na frente, ela vai ter condição de questionar, mas por que que você está fazendo? Por que que você está falando isso? Mesmo que às vezes com 5 anos começa, né, a questionar. Né? Isso começa a ficar mais mais forte conforme a gente vai crescendo, e daí no adulto a gente não vai aceitar qualquer coisa, né? A gente quer saber o porquê, sabe os nossos direitos, os nossos deveres. Então, essa criança do primeiro plano, né, a criança do 0 aos 6 anos, quanto menor isso, mais forte, a nossa influência nela é gigantesca, é gigantesca. E um Montessori, né, a gente fala do ambiente, que a gente pode falar, fazer, tem toda a parte do movimento, mas a criança, e ela fala nesse capítulo, a criança, ela, ela tem uma atração, né, pelo adulto, pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu. Ela olha e ela quer absorver todas as qualidades que aquele adulto tem. Uma das crianças da casa da vida, ela, a mãe da filha estava me contando. Ah, Felipe, estava em casa, daí ele começou a tirar o tênis, colocar o tênis de pé. Eu falei, não, senta, filho, coloca o tênis e tal, né? A criança tá falando assim. Não, mamãe. Ele põe assim e tira assim. E realmente, depois eu fui reparar, ele põe o tênis e tira o tênis, igual eu faço. Às vezes eu sento, né, com as crianças, mas eu tenho que ir pra fora, tenho que ir pra dentro, né? Eu quero tirar rapidinho, né? Eu faço que nem adulto, né? Eu piso aqui no calcanhar, com outro pé, já tiro o tênis, depois o outro, já sai. E quando eu vou pro jardim, né? Eu já enfio meu pé, só pego ali no finalzinho do tênis, encaixo meu calcanhar. E essa criança, ela aprendeu. Eu nunca ensinei ela a fazer isso. Ela aprendeu e ela está exercendo isso. A mãe foi falar, ó, senta. Ela falou, não, Felipe, meu Não é professor. assim, tá errado, né? É, Não não, é assim. ele faz, eu faço. E isso vai para tudo, não é só colocar o tênis. É minha postura, é o que eu falo, meu tom de voz, é a minha irritação ou a minha calma, o meu respeito ou o meu desrespeito. A criança, ela absorve tudo. E ela absorve nessa condição, principalmente a criança pequenininha, ela absorve tudo com um julgamento baixíssimo ou até sem julgamento. Ali não tem, né, certo e errado. Ali é o que o adulto fizer. É o que o adulto fizer. Mas uma coisa que, assim, né, que eu acho também interessante, né? Como você falou, essa questão do respeito mesmo com criança, né? Aqui em casa, eu normalmente estou aqui, né? Estou aqui com os cursos de estudo e tal, então eu tento sempre me policiar da forma, né? Como lidar com ela, né? Se deixa eu falar e tudo. Já meu esposo não tem muito, né? Esses filtros, às vezes, né? E aí eu já vejo que hoje em dia, assim, se eu, às vezes, assim, algum conflito de, eu quero fazer de um jeito, o pai quer fazer do outro. Mas ela meio que já vem, né, meio que não, vou fazer como minha mãe falou, né? E aí, às vezes, até ele mesmo fica, se você mandar ela pular ali da janela, ela vai pular, né? Assim, e meio que zangado nesse sentido, né, do que eu falar vira uma referência pra ela, né? Assim, de realmente ela querer fazer aquilo ali. E aí, É, às vezes, eu penso muito, né, até por essa relação, né, dela saber que, né, eu sou uma pessoa ali que ela que pode contar toda hora, né, e aí é como se fosse ela já cria esse direcionamento, né, assim, não, ó,
vou aqui pelo que minha mãe tá falando, não vou aqui pelo que meu pai tá falando. Não sei se É, tem muita relação com isso. é. E assim, na nossa sociedade, infelizmente, o trabalho de criação do filho, da filha, fica muito mais para a mãe. Tem casais atualmente que têm um equilíbrio maior, mas no geral é a mãe que acaba dispensando mais tempo, mais esforço, e isso acaba gerando uma ligação maior com a criança, né? Porque se a gente está lá, se a gente dá de comer, se a gente dá banho, se a gente tá com ela, a gente acaba entendendo melhor como ela funciona, né? E às vezes o pai ele vai se afastando, né? Ele vai ficando mais distante, ele não sabe tão bem quanto como faz as coisas, é, exatamente ela gosta de comer, ou como que ela gosta de comer, ou a sequência, né, do refeição, ou do banho, andar. Daí a criança, claro, né, com essa pessoa, que ela tem uma ligação maior, a influência da pessoa, assim, porque ela está sempre voltando para um ou para outro, ela está escolhendo, né? Aí eu vou ficar olhando como meu pai come ou como minha mãe come. Não, tem uma ligação maior com minha mãe, eu vou ficar olhando como minha mãe come. E pode reparar, está numa família, o pai e a mãe, né? É legal quando tem crianças de idades diferentes. Tem lá o de 3, tem o de 5 e tem o de 10. As crianças ou comem igualzinho o pai, ou comem igualzinho a mãe. O jeito que pega no garfo, tem gente que pega no garfo, leva o garfo até a boca, tem gente que abaixa para colocar na boca, usa a faca de um jeito, faca de outro jeito, apoia o garfo assim, apoia a faca assim. Não é só na refeição, é em tudo, na maneira de ser, na maneira de andar. Então, a influência, assim, as pessoas não se dão conta. E pode pensar vocês. Então, provavelmente vocês comem ou muito parecido com a sua mãe, ou muito parecido com o seu pai. Né? Você vai reparar o jeito que pega nos atos, o movimento, de repente come, come, alguns trejeitos, né? Se levantar, o gato, que é uma atividade que a gente faz muito com o nosso pai, com a nossa mãe, né? Então, pode reparar, vocês comem ou muito parecido com o pai, ou muito provavelmente tem parecido com o tamanho de vocês. Quando eu me dei conta, porque eu tenho 3 irmãos, eu olhei assim, nossa, mas todo mundo come igual minha mãe. É, esse aqui come igual meu pai, o irmão mais velho come igual meu pai. E eu vi, eu falei, mas Prestar atenção, viu? Nisso aí agora, é, pra ver. Descobri eu, que eu nunca com- prestei atenção. porque eu lembro que eu queria comer numa postura mais ereta, eu queria achar bonito assim, eu acho que era exagerado. Eu queria comer numa postura mais ereta e eu queria comer assim, né? Só que eu tinha mania de agachar, assim. Daí eu falei, mas por que será que eu como assim? Daí eu reparei na minha mãe. É igualzinho que a minha mãe faz. E é claro que minha mãe nem percebeu como a mãe dela come. Ela simplesmente absorveu. E a gente absorve, né? E é o que eu falei, não tem julgamento. A gente, a criança, nesse amor, né? Esse capítulo 17 que a Maria Montessori fala, nesse amor é como se a criança ficasse adorando a mãe, o pai, aquele adulto, ela fica adorando o adulto. E todas aquelas informações, visão, da audição, todos esses sentidos, eles são usados para captar e nutrir o cérebro com informações para ela poder fazer. É bem interessante. A criança bem pequenininha, né? 1 ano, menos, um pouquinho mais. A criança, ela quer ver o nosso lábio. A gente fala com ela olha, muitas vezes ela olha para o nosso lábio, ela quer ver como a gente movimenta o lábio. É muito interessante. Não sei se também vocês já repararam isso. Isso é uma observação que dá. E a Dani está falando aqui. Tá? A minha de 3 anos está cada vez mais mostrando esse senso de imitação. Estou no mundo aqui, colocando a cara de feira. Ela deu uma rapidinha. É muito forte essa parte da igreja. Então, a Maria Montessori falou que assim, né, são avisos e mais avisos para a gente prestar atenção na gente, nos conhecermos, a gente ter uma postura melhor. E essa criança, quem tem criança mais velha, né, ou já criança, né, é adulta, sabe que passa rápido. E essas fases todas que a criança passa, não dá para montar. Ah, eu queria pegar ele no colo de novo, queria amamentar, eu queria. Não dá, não dá. E essa postura para ajudar a criança a se educar, uma vez que passou, passou.
né? Então, os períodos sensíveis, né? Se passou aquele período sensível lá, e a criança não adquiriu aquela habilidade, ela pode conseguir nadar, mas o esforço é muito maior e você não vai ter essa oportunidade. Tanto que a gente vai lançar o curso, né? Justamente para falar, né, dos períodos sensíveis. Quem mais quer falar aqui? Comentar algo no pátio? Tem mais alguma Eu coisa? vi. Não, eu vi nessa parte que ela fala, né, que a criança, né, vai lá acordar cedo os pais, né, e os pais querem continuar dormindo. Eu lembro que aqui foi bem difícil no começo, assim, minha filha sempre foi muito madrugadora. 6 horas, 5h30, 6 horas, ela tem um relógio biológico que ela acorda aqui, faça chuva, faça sol, assim, acho que nesses 6 anos de vida, se teve um dia que ela dormiu até 9, digamos assim, foi uma ou duas vezes, né? E assim, na cabeça, né, lendo aqui agora, né, assim, na cabeça dela, né, ela quer estar ali junto da gente, né? Então, se ela acorda, ela não quer ficar sozinha brincando aqui na sala, né? Ela quer que venha, que alguém vá e esteja ali junto com ela, né? É, E aí é bem isso, né, que ela fala. Aí tem hora que ela fala assim, né? Levantem-se para uma outra vida, aprendam a viver melhor, né? Que é isso que também tocou bastante. a Ju, ela adora ficar acordada até a noite. Isso desde que ela é pequena. Daí, quando ela tinha 6 ou 7, ela começou a gerenciar o próprio tempo dela e ela decidia a hora que ia dormir. Desde essa época, várias vezes, ela vai dormir depois de... Eu acho isso fantástico, porque várias vezes eu tô indo dormir e ela tá lá fazendo as atividades dela. E a minha mãe é noturna, né? Minha mãe adora a noite. Eu gosto da noite, né? Eu gosto do dia, eu gosto da noite e gosto de acordar cedo. Não é um problema, porque eu não gosto de dormir. Mas a Ju, ela gosta de ficar acordada até a noite. E várias vezes, eu tô indo dormir boa noite. Pensa, uma criança de 6 anos, de 7 anos. Ah, papai, eu tô desenhando, eu tô fazendo isso. Pode continuar, eu vou dormir. Eu acho que daí, por causa disso, eu não tive muita questão nessa sono, porque ela gosta de dormir também, e ela gosta de dormir tarde, então várias e várias vezes, né? Normalmente o padrão, né? Quando a gente não tem horário, eu acordar antes dela, porque a bichinha, ela gosta de ficar acordada. Às vezes eu estou na casa da minha mãe gosta de ficar acordada à noite. Daí eu vou dormir, a gente fica comigo até, sei lá, 10 horas da noite, 11 horas. Eu vou dormir, daí ela vai pra avó, que a avó vai dormir 1 hora, 2 horas, e ela fica com a avó até a minha mãe vai dormir, e daí depois ela vai dormir. Ela adora a noite. E é bom, eu acho, né? Agora que a Paula tá É, falando. que é porque é o contrário, né? Eu sou da noite, ela dorme cedo. Aí ela acorda cedo, mas eu durmo tarde, né? Então, mas aí eu tenho que acordar cedo com ela, né? Exatamente. E a minha mãe, ela gosta de dormir, a minha mãe tem 4 filhos, né? Tem 3 irmãos. E daí tinha uns que gostavam de dormir mais, uns que gostavam de dormir menos, e os 2 últimos filhos acordavam cedo. O terceiro acordava cedo. E aí minha mãe, ela já bolava uma estratégia. Ela deixava um todinho, tava não sei o que mais para comer ali. E ela avisava, ó, Marcos, na hora que você acordar, não me acorda. Tem aqui essas coisas que toma seu café da manhã. E daí o Marcos, minha mãe bolava isso, porque minha mãe adora dormir. Então ela criava estratégia com a gente pra gente não acordar, né? Assim, eu achei, é um pouco romântico esse capítulo. Tem, claro, coisas que são importantes, coisas verdadeiras. Mas vai muito da pessoa. Assim, a minha mãe não troca o sono por nada. Pode chamar o que for, né? A criança que fosse lá chama. Não, e assim, a minha mãe, ela trabalha em uma creche, ela vai fazer uns 40 anos. E ela adora aquilo. Mas esse negócio de dormir pra ela, ela não. Eu lembro que ela levava a gente pra escola, a gente entrava às 7h30, né? Ela levava a gente pra escola, ela voltava pra casa e ia dormir mais um pouco. Então então eu acho que tem um pouco de romantismo aqui. Ou talvez é a visão Pois é, dela. mas é que. Não, mas assim, acho que também ela, né, ela botou esse exemplo aqui, mas leva muito também para essa questão, né, que é quando a gente fala aqui que ela diz uma hora que não tem um tempo, né, quando a criança, né, pede a nossa presença, e realmente assim, né, hoje.
com esse monte de informação, normalmente trabalhando, né, é, muitas horas no dia, realmente se você não se policiar para ter aquele tempo ali de qualidade com a criança, né, ó, esse tempo que é dela, né, eu vou estar ali, vou estar presente, é bem complicado. Hoje, né, você tem mil coisas para tirar ali sua, digamos assim, né, seu foco ali da criança. Às vezes você tá, mas tá olhando uma mensagem no celular, tá vendo um vídeo, não sei o quê, e tá ali só meio que um ouvido meio, né, ali de mercador, enfim. Acho que É. isso aqui vale pra gente se policiar também em relação a isso, né, quando eu coloco essa questão. Também assim, né? Se a gente vai escolher ter 1 hora, 2 horas, ou o tempo que for, com, né, a criança, a gente está ali de corpo e alma, né? Porque a gente é a última geração que viveu sem internet e com internet. O mundo digital, né? A gente está fazendo uma aula online aqui, né? Isso não existia também. É, o mundo digital, ele acaba consumindo a gente, né? E a gente tem Instagram, tem rede social, tem isso, tem aquilo. Então é um trabalho da gente se policiar para na hora que a gente propôs estar com a criança, a gente realmente sair, né, das redes sociais, parar de ficar tirando foto, tá? E a gente ficar com a criança, né, de corpo e alma. E é bem ligado a isso que dá para ver também ou interpretar de certa maneira, né? Mais algum comentário? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Opa, dúvida, mais algum Comentar? momento? Ótimo. Tá bom. Então, já está marcado lá, eu não lembro o que a gente vai estudar, mas já está marcado, acho que são os 2 próximos capítulos, ou um capítulo você. A gente se encontra agora em outubro. Essa divisão das partes aqui é por quê? A parte um era o quê? Boa pergunta. Tem parte um e parte 2. Eu sei que a gente vai começar a parte 2, né? É, porque ela não fala dessa parte 1, parte 2. Tem a terceira parte, né? Depois eu vim aqui, né? Tem primeira parte, segunda parte e terceira parte. Vamos ver se no final do capítulo do livro a gente entendeu porque que tem essas partes. Talvez seja alguma É, coisa porque teve. histórica, eu não sei. Não me atentei para isso, né? Porque também em cada parte não tem uma introdução falando nada. Só tem a primeira página, né? A primeira parte já começa com o capítulo. É, então tá bom. Tá bom, Então, vai pra outubro, próxima. vamos para a segunda parte. Vamos descobrir se tem alguma diferença. E um abraço para vocês, boa noite, e até o próximo.